e vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso Chocolate Crente. E hoje com música, né? Não sou cantor, vou tocar um pouquinho de violão, mas quis trazer hoje aqui um instrumento e essa memória que tem a ver com o tema que a gente está tratando nessa temporada, que é sobre a igreja. Me lembro que desde criança, logo que cheguei na igreja e que na verdade na minha adolescência comecei a entender o que era ser igreja e viver o reino de Deus, eu cantava essa canção. E essa canção fala sobre a igreja primitiva, que é o assunto do episódio de hoje. Então já fica aí, se prepara, pega a sua caneca, o seu chocolate, o seu café. Estamos nesse sábado de manhã, iniciando esse final de semana de uma forma muito especial e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Falando em falar conosco, deixa eu ver aqui os comentários que o pessoal fez do episódio passado e eu quero agradecer a participação e convidar você que tem assistido o nosso programa para deixar o seu comentário, fazer sua inscrição no canal, na TV Recomeço, seguir também a gente na página do Instagram, Recomeco IEQ, e tem sido realmente muito bom compartilhar da nossa jornada com Deus junto com você. Nosso programa passado nós tivemos alguns comentários que eu quero aqui compartilhar. A Maria Eduarda falou: concordo que da igreja ser igreja vai muito além de 4 paredes de um templo. Ela sugeriu também ter um bate-papo com a pastora Ildenis e com a pastora Thaís, falando sobre casamento. Olha aí, ótimas sugestões. O Rafael Leal, um abraço, amigo, Deus abençoe. Bênção, pastor Vandinho, muito bom o programa, gostei do nome, esse nome tem agradado o pessoal, né? E também tivemos aqui o comentário do Ismael, grande Ismael, nosso produtor. Quero convidar meu pai e minha mãe, seu neto, dona Marinalva, um abraço aí para esse casal abençoado, sempre que podem assistem o programa. Então você que está aí assistindo o programa, já se inscreve, já ativa as notificações, já manda esse vídeo para alguém para que também seja abençoado através desse conteúdo. E não esquece de fazer o comentário, a gente está sempre lendo, procurando interagir e procurando ser igreja, viver a comunhão que Deus tem para nós. Eu não vou tocar e cantar muito mais para não comprometer os seus ouvidos, mas a gente vai tratar de um tema logo mais que eu quero convidar você para ficar aí e deixar Deus inspirar você para vivermos realmente esse propósito de ser igreja de uma forma muito especial. Que Deus te abençoe e vem para o Chocolate Crente. Vamos então continuar falando sobre igreja. E hoje especialmente eu quero falar daquela igreja que é inspiração para nós, que é a referência para todo cristão, que é a igreja primitiva. A gente vai abrir agora um capítulo dessa temporada para falar da igreja primitiva. Talvez, aliás, com certeza não dá para esgotar num único episódio, mas a gente vai começar hoje. Por isso que eu cantei aquela canção no começo, porque lembrar o que os nossos irmãos da igreja primitiva viveram e fizeram
é algo realmente inspirador, desafiador, extraordinário. E precisamos saber então em que momento nasce, de que forma nasce essa igreja que é poderosa na terra, mas que ela teve um início, ela surgiu de um ponto de partida. Nós falamos nos episódios anteriores sobre a designação de Jesus acerca da eclésia, da assembleia, daqueles que definiriam o futuro das cidades, chamados para fora. Falamos sobre esse conceito poderoso de ser igreja, mas em que momento ela surge realmente? E como que se dá isso? Eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 49, em que Jesus nos dá um comando, deu um comando aos discípulos naquela época, dizendo: eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Outras versões, e essa eu me recordo bem porque o meu pastor Josué Benson sempre falava essa frase, ele dizia: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa é uma versão mais tradicional, mas ela revela muito bem o que é e em que momento nasce a igreja. A igreja nasce a partir de um revestimento de poder. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque não existe igreja sem o poder de Deus. Não existe como falar em igreja se nós tirarmos da igreja o grande diferencial e a grande força que é essa comunidade, que é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Jesus estava dizendo ali que era para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Jesus sabia todas as lutas e desafios que a igreja iria enfrentar a partir dali. A partir da morte de Jesus, a igreja iria sofrer perseguição como de fato sofreu. E como que nós encaramos a perseguição? Como que nós enfrentamos as dificuldades e os problemas? Com a força, com a ajuda e com o poder do Espírito Santo. Por isso Jesus deu uma ordem clara: fiquem em Jerusalém, fiquem em oração, até que vocês recebam esse poder do alto. Essa é a promessa do meu Pai. Jesus já tinha falado anteriormente que ele iria e que ele enviaria um Consolador. Mas note bem, quando a igreja ela recebe essa direção de permanecer, é para que de fato houvesse um revestimento de poder na vida daqueles que dariam início e, na verdade, dariam continuidade à obra iniciada por Jesus Cristo. Portanto, a igreja nasce de uma manifestação sobrenatural de Deus, trazendo um poder do alto, um revestimento que se revelou, que se manifestou em línguas e que deu poder aos homens para que realizassem as obras de Deus na terra. Portanto, nós vemos agora já numa outra passagem, e eu quero ler aqui bem rapidamente esse outro texto que está em Atos capítulo 2, que é exatamente o cumprimento dessa promessa e o momento exato em que, Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E eu quero enfatizar esse texto: todos ficaram cheios do Espírito Santo. A igreja primitiva tinha essa característica. Todos eles eram cheios do Espírito Santo. A minha oração hoje é para que você, aí na sua casa, na sua vida, por onde você for, no seu trabalho, escola, lembre-se, a igreja
não é apenas o templo onde você se reúne uma vez, 2 vezes por semana, não. A igreja é você ser cheio do Espírito Santo e levar um testemunho de fé para fora. Igreja é chamados para fora. Deus está chamando você para revelar ao mundo o poder que Ele tem derramado na sua vida. Deus quer usar você com dons espirituais, com autoridade espiritual, para realizar curas, milagres, maravilhas. Mas nada disso é possível se você não tiver o poder de Deus na sua vida. Por isso que Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Havia uma cobertura da parte de Deus. E eu oro para que Deus cubra você hoje de graça, de unção, e que encha o seu coração, a sua mente, a sua vida do poder de Deus para que você seja uma testemunha de Jesus. Enfrente os desafios que forem, as lutas que vierem. Se você tiver o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus na sua vida, nada vai parar você. E Deus quer levar você adiante. Deus quer levar a igreja dele adiante. Quero orar com você para que você receba esse poder do alto hoje. Para que o Espírito Santo entre na sua vida e te fortaleça para ser um cristão vencedor e verdadeiro. Vamos orar? Te convido a fechar os olhos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos hoje de ouvir a Tua palavra, de sermos inspirados por ela e posicionados para que do alto sejamos revestidos de poder. Não queremos sair da nossa posição, queremos obedecer o comando de Jesus e ficar no lugar que Tu tens para nós. E o lugar que Tu tens para nós é a presença de Deus. É o poder do Espírito Santo na nossa vida, que sejamos revestidos hoje. Eu oro abençoando cada um dos participantes desse episódio, que o Teu poder os revista, os guarde e os abençoe, hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Não esquece de comentar, não esquece de enviar a sua sugestão. Eu quero ler aqui no próximo sábado cada um dos comentários e espero revê-lo aqui em breve. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Chocolate Crente.